A mansão dos Vitório erguia-se imponente sobre as colinas que dominavam a cidade, suas paredes de pedra testemunhando décadas de poder e segredos. Naquela noite de outubro, Alessandro Vitório caminhava pelos corredores escuros do terceiro andar, cada passo ecoando contra o mármore frio. Havia passado as últimas 6 horas em reuniões exaustivas, negociando acordos que manteriam seu império funcionando, resolvendo disputas territoriais que ameaçavam explodir em violência nas ruas. Aos 38 anos, Alessandro comandava a organização mais poderosa da costa leste com um punho de ferro e mente afiada. Não havia espaço para fraqueza em seu mundo, nem margem para erro. Mas naquele momento, enquanto se aproximava do quarto de seu sobrinho, Alessandro sentia algo diferente. Uma tensão que não vinha de negócios ou ameaças externas. Vinha de dentro da própria casa. Seu irmão mais novo, Marco, havia morrido 3 meses atrás. Um acidente de carro que ninguém na família acreditava ter sido realmente um acidente. A viúva de Marco, Juliana, havia entrado em colapso nervoso e precisava de cuidados constantes. Isso deixará o pequeno Luca, de apenas 8 meses, sob a responsabilidade de Alessandro. O chefe da máfia nunca imaginara que teria que lidar com o bebê, mas Luca era sangue Vitório. Era sua responsabilidade. O problema era que Luca não parava de chorar. Durante 3 meses, 17 babás haviam tentado acalmar a criança. Todas falharam. O menino gritava noite e dia, rejeitava o colo de estranhos, cuspia comida, se debatia quando alguém tentava trocá-lo. Os médicos não encontravam nada de errado fisicamente. Diziam que era trauma, que o bebê sentia a ausência dos pais. Alessandro não tinha paciência para teorias psicológicas. Precisava de resultados. Foi quando sua prima Benedetta sugeriu Sofia Romano. Alessandro nem sequer conhecia todos os empregados que trabalhavam em suas propriedades. Havia dezenas deles, espalhados entre a mansão principal, as casas de hóspedes, os escritórios. Sofia era nova, contratada apenas 2 semanas antes para trabalhar na lavanderia. Benedetta dissera que a moça tinha um jeito especial com crianças, que havia ajudado a acalmar o filho de uma das cozinheiras durante uma crise de cólica. Alessandro concordara com ceticismo. Mais uma tentativa entre tantas outras condenadas ao fracasso. Mas naquela noite, quando se aproximou do quarto de Luca, esperando ouvir os gritos costumeiros que rasgavam a paz da mansão, Alessandro ouviu algo completamente diferente. Uma voz feminina, suave como veludo, cantando em italiano. Alessandro parou diante da porta entreaberta. A melodia fluía pelo corredor como água fresca em dia de verão, cada nota carregando uma beleza antiga e melancólica. As palavras eram em dialeto siciliano puro, não o italiano moderno que se falava nas cidades, mas a língua antiga dos vilarejos perdidos no tempo. Ele empurrou a porta devagar. O quarto de Luca estava iluminado apenas por uma pequena luminária em forma de lua. Sofia Romano estava sentada na poltrona de amamentação, o bebê aninhado em seus braços. Luca não chorava. Seus olhinhos escuros estavam fixos no rosto da moça, hipnotizado, enquanto ela cantava. Uma das mãozinhas do bebê agarrava o dedo dela, e pela primeira vez em 3 meses, Luca parecia, em paz. Alessandro ficou imóvel na entrada. Não era apenas a voz de Sofia que o prendera ali. Era a própria cena. A moça usava um vestido simples de algodão cinza, o cabelo castanho escuro preso em um coque frouxo do qual alguns fios haviam escapado. Seu rosto tinha uma beleza discreta, quase esquecível à primeira vista, mas havia algo nos traços dela que Alessandro não conseguia ignorar. A curva delicada do queixo, os cílios longos que tocavam as maçãs do rosto quando ela baixava os olhos, a forma como seus lábios moldavam cada palavra da canção com uma suavidade que parecia impossível em seu mundo brutal. Mas foi quando Sofia olhou para cima, percebendo sua presença, que Alessandro sentiu algo que não experimentava há anos. Seus olhos eram de um castanho tão escuro que pareciam negros à primeira vista, mas a luz da lua artificial revelava tons de âmbar nas profundezas. E havia algo naquele olhar, algo que fez Alessandro travar completamente. Não era medo. Todas as pessoas que trabalhavam para ele demonstravam medo em algum nível. Era respeito cauteloso, submissão velada, consciência de quem ele era e do poder que exercia.
Mas Sofia o olhou com uma serenidade que parecia vir de outro lugar, de outro tempo. Como se ela pudesse ver além da máscara que ele usava, além do monstro que havia se tornado. E então ela continuou cantando, como se a presença dele não fizesse diferença alguma. Como se ele fosse apenas mais um homem, não o Alessandro Vittorio que controlava metade da cidade com mãos manchadas de sangue. Alessandro percebeu que havia ficado ali parado tempo demais apenas quando Sofia terminou a canção. Luca dormia profundamente em seus braços, os lábios pequenos entreabertos, completamente relaxado. Senhor Vittorio, ela sussurrou, sua voz ainda macia para não acordar o bebê. Desculpe, não sabia que o senhor estava aí. Não pare, Alessandro ouviu-se dizer, sua própria voz saindo mais rouca do que pretendia. Continue cantando. Sofia hesitou por um momento. Seus olhos o estudaram com aquela mesma serenidade perturbadora. Então, suavemente, ela começou outra canção. Alessandro entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Encostou-se na parede, cruzou os braços e simplesmente ouviu. Não sabia quanto tempo havia passado quando Sofia finalmente se levantou, ainda embalando Luca, e o colocou no berço com movimentos que eram ao mesmo tempo firmes e incrivelmente delicados. O bebê nem sequer se mexeu. Sofia ajustou o cobertor sobre ele, passou a mão levemente pelos cabelos escuros e macios, e então se virou para Alessandro. Ele vai dormir algumas horas agora, ela disse baixinho, seus olhos encontrando os dele sem desviar. Como você fez isso? A pergunta saiu antes que Alessandro pudesse pensar melhor. Ele não tinha o hábito de demonstrar curiosidade ou surpresa. Ambos eram sinais de fraqueza. Minha avó costumava cantar essas músicas para mim quando eu era criança. Sofia respondeu simplesmente. Elas vêm da Sicília, de um vilarejo nas montanhas. São canções antigas, de quando as mães precisavam acalmar seus filhos durante tempos difíceis. Guerras, fome, medo. Há poder nelas, uma força que transcende as palavras. Você é da Sicília? Minha família era. Eu nasci aqui, mas fui criada com as tradições antigas. Alessandro empurrou-se da parede e deu alguns passos em direção a ela. Sofia não recuou. Ela simplesmente ficou ali, esperando, suas mãos cruzadas à frente do corpo. 17 babás tentaram acalmar meu sobrinho, Alessandro disse, sua voz baixa e controlada. Todas falharam. Você conseguiu em menos de meia hora. Como? Talvez ele só precisasse ouvir algo familiar, Sofia sugeriu. Algo que o lembrasse de casa, de segurança. Os bebês são mais perceptivos do que imaginamos. Eles sentem quando alguém está apenas cumprindo uma função e quando alguém realmente se importa. E você se importa? Alessandro não sabia por que estava fazendo tantas perguntas. Normalmente, teria simplesmente dado ordens e saído. Mas havia algo em Sofia que o mantinha ali. Algo que despertava uma curiosidade que ele pensava ter enterrado anos atrás. Sofia inclinou a cabeça levemente, como se estivesse ponderando a resposta. Toda criança merece amor e paz, Senhor Vittorio. Especialmente as que perderam seus pais. Havia algo na forma como ela disse isso. Uma dor antiga, cuidadosamente escondida, mas ainda assim presente nas entrelinhas de suas palavras. Você vai cuidar dele a partir de agora, Alessandro declarou. Não era uma pergunta. Eu trabalho na lavanderia. Não mais. Você é a babá oficial de Luca. Seu salário será triplicado. Você terá o quarto ao lado do dele. Começará amanhã. Sofia não demonstrou surpresa ou gratidão excessiva. Apenas assentiu uma vez, aceitando a mudança em sua vida com a mesma serenidade com que parecia aceitar tudo. Há algo mais, Senhor Vittorio. Alessandro percebeu que ainda estava ali parado. Observando-a, forçou-se a se virar e caminhar em direção à porta. Mas antes de sair, olhou por cima do ombro. Como você aprendeu aquelas canções? Com sua avó. Sim. Ela as cantava todas as noites. Onde ela está agora? Morta, Senhor Vittorio. Há 5 anos. Alessandro assentiu e saiu do quarto, mas suas mãos estavam cerradas em punhos enquanto caminhava pelo corredor. Havia algo errado. Algo que seu instinto de sobrevivência, afinado por décadas em um mundo de traições e mentiras, estava tentando lhe dizer.
Ninguém era tão sereno diante dele. Ninguém o olhava daquela forma, como se ele fosse apenas um homem. E aquelas canções, aquele dialeto siciliano perfeito. Alessandro entrou em seu escritório particular e foi direto para o telefone. Discou um número que pouquíssimas pessoas conheciam. Dante, ele disse quando a ligação foi atendida. Preciso de uma investigação completa. Sofia Romano trabalha para mim há 2 semanas. Quero saber tudo sobre ela. E quero dizer tudo. Onde nasceu, onde cresceu, com quem se relaciona, onde esteve nos últimos 10 anos. Cada detalhe, cada pessoa que cruzou seu caminho. Quando precisa disso? Amanhã de manhã. Alessandro, isso é. Amanhã de manhã, Dante. Ele desligou o telefone e caminhou até a janela que dava para os jardins iluminados. Lá embaixo, os guardas faziam suas rondas habituais. Tudo parecia normal, controlado, previsível. Mas Alessandro não conseguia tirar Sofia Romano de sua mente. A forma como ela cantara, a serenidade em seus olhos, o jeito como Luca havia respondido a ela instantaneamente. E aquela dor escondida quando ela mencionara crianças que perderam seus pais. Alessandro passou a mão pelo cabelo, frustrado consigo mesmo. Estava sendo paranoico. A moça era apenas uma empregada que tinha jeito com bebês. Nada mais. Mas em seu mundo, paranoia mantinha as pessoas vivas. E havia algo em Sofia Romano que não se encaixava perfeitamente. Algo que fazia seus instintos gritarem. Ele precisava saber quem ela realmente era. Porque se havia uma coisa que Alessandro Vittorio aprenderá ao longo dos anos, era que os maiores perigos muitas vezes vinham disfarçados das formas mais inocentes. E Sofia Romano, com seus olhos serenos e sua voz de anjo, poderia ser a coisa mais perigosa que já havia entrado em sua casa. O sol da manhã entrava pelas janelas altas da mansão quando Alessandro desceu para o café da manhã. Havia dormido mal, sua mente presa em lobos de pensamentos sobre a nova babá de Luca. Sonhara com canções em siciliano e olhos castanhos que pareciam ver através dele. Benedetta já estava na sala de jantar, folheando uma revista de moda enquanto tomava seu expresso. Ouvi dizer que Luca dormiu a noite toda. Ela comentou sem levantar os olhos. Sofia deve ter feito magia. Conte-me sobre ela, Alessandro disse, servindo-se de café. Como a encontrou? Ela veio procurando emprego há 3 semanas. Tinha boas referências de uma casa em Connecticut. A senhora para quem trabalhava se mudou para a Europa e Sofia preferiu ficar aqui. Parecia qualificada, então a contratei para a lavanderia. Referências de Connecticut. Alessandro tomou um gole do café amargo. Verificou essas referências. Claro. Falei pessoalmente com a tal senhora. Uma mulher encantadora, disse que Sofia era uma funcionária exemplar. Alessandro assentiu, mas sua mente já estava catalogando perguntas. Dante faria uma verificação muito mais profunda do que uma simples ligação para referências. Por que o interesse repentino? Benedetta finalmente olhou, uma sobrancelha arqueada. Alessandro, você não está interessado nela, está? Ela está cuidando de meu sobrinho. Tenho direito de saber quem é. É apenas precaução excessiva da sua parte ou há algo específico que o preocupa? Alessandro não respondeu. Benedetta suspirou. Ela é uma boa moça, Alessandro. Quieta, educada, eficiente. Não se envolve em fofocas com as outras empregadas. Mantém-se reservada, mas não é rude. Exatamente o tipo de pessoa que você gostaria de ter cuidando de Luca. Pessoas reservadas escondem coisas. Ou simplesmente valorizam sua privacidade. Benedetta colocou a revista de lado. Nem todo mundo que é discreto está escondendo segredos obscuros, primo. Alessandro terminou seu café em silêncio. Benedetta não entendia. Ela não vivia no mesmo mundo que ele. Não via as traições que ele via. Não sentia o peso constante da desconfiança que o mantinha vivo. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Dante. Tenho informações. Meu escritório em 1 hora. Alessandro se levantou da mesa sem se despedir. Benedetta estava acostumada com suas saídas abruptas. 45 minutos depois, Alessandro estava sentado no escritório de Dante Caruso, seu conselheiro e investigador particular.
Dante era um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, óculos de grau descansando no nariz aristocrático. Parecia mais um professor universitário do que um homem que desenterrava segredos para a máfia. Sofia Romano, Dante começou, abrindo uma pasta grossa sobre a mesa. 26 anos. Nascida em Brooklyn, mãe italiana, pai americano de ascendência italiana. Pais mortos em um incêndio quando ela tinha 15 anos. Alessandro se inclinou para frente. Continue. Após a morte dos pais, foi viver com a avó materna na Sicília. A avó, Maria Catalano, morava em um vilarejo pequeno chamado Savoca, nas montanhas. Sofia permaneceu lá dos 15 aos 21 anos. A avó morreu 5 anos atrás, como ela mencionou. E depois que a avó morreu, ela voltou para os Estados Unidos. Trabalhou em várias casas, sempre como empregada doméstica ou babá. As referências são todas legítimas. Nunca teve problemas, nunca foi demitida. Parece ser exatamente o que aparenta, uma moça comum que trabalha duro. Alessandro franziu o senho. Então não há nada suspeito. Dante hesitou. Foi apenas uma fração de segundo, mas Alessandro notou. O que você encontrou? Não é bem algo suspeito, Dante disse cuidadosamente. Mas há lacunas. Pequenos períodos nos últimos 5 anos, onde não consigo rastrear onde exatamente ela estava. Nada significativo. Talvez algumas semanas aqui e ali. Pode ser apenas porque ela se mudou muito. Trabalhou em lugares que não mantêm registros adequados. Ou pode ser porque ela estava fazendo algo que não queria que fosse rastreado. Possivelmente. Dante empurrou uma foto pela mesa. Era uma imagem de Sofia, tirada de uma câmera de segurança. Ela caminhava por uma rua, carregando sacolas de compras, o rosto parcialmente escondido por óculos escuros. Há algo mais que achei interessante. Alessandro pegou a foto. O quê? O vilarejo onde ela morou com a avó? Savoca. Você conhece esse nome? Não. É um lugar muito pequeno, quase esquecido pelo tempo. Mas historicamente, tem conexões com a Cosa Nostra. Não as famílias modernas, mas as antigas. As linhagens que remontam a séculos atrás. Alessandro sentiu algo frio descer por sua espinha. Está dizendo que ela tem ligações com a máfia. Estou dizendo que ela cresceu em um lugar onde as antigas tradições ainda são respeitadas. Onde as pessoas ainda falam em códigos, ainda mantêm segredos, ainda seguem as velhas formas. Dante tirou os óculos e os limpou cuidadosamente. O nome da avó dela, Catalano, é um nome antigo naquela região. Muito antigo. E muito respeitado em certos círculos. Que tipo de círculos? Os círculos que preferem não ser discutidos abertamente. Alessandro encostou-se na cadeira, sua mente trabalhando rapidamente. Está sugerindo que Sofia Romano pode ter conexões com famílias rivais. Não estou sugerindo nada definitivo. Estou apenas apresentando os fatos. Dante colocou os óculos de volta. Mas achei curioso que uma moça com esse histórico específico aparecesse justamente agora, justamente em sua casa, e tivesse um efeito tão imediato em Luca. Você acha que ela foi enviada? Que é uma espiã? Acho que é uma possibilidade que deve ser considerada. Alessandro ficou em silêncio por um longo momento, processando. Se Sofia havia sido plantada em sua casa, se era uma infiltrada, então ela era muito mais perigosa do que imaginava. Mas também significava que alguém estava jogando um jogo muito complexo, usando seu próprio sobrinho como isca. Continue investigando, Alessandro ordenou. Quero saber tudo sobre essa família Catalano. Quero saber quem eram, com quem se associavam, que tipo de negócios tinham. E quero vigilância completa sobre Sofia. Cada movimento dela, cada conversa, cada pessoa com quem ela fala. Alessandro, Dante disse cautelosamente. Se ela perceber que está sendo vigiada, podemos perder qualquer vantagem. Se ela realmente for uma operativa, é melhor mantê-la perto, fazê-la pensar que você confia nela. Eu sei como jogar esse jogo, Dante. Sei que sabe. Apenas tenha cuidado. Há algo nessa situação que não me parece certo. E não consigo dizer se é porque ela é uma ameaça ou por quê. Por que o quê?
Dante escolheu suas palavras cuidadosamente. Porque às vezes as pessoas são exatamente o que parecem ser, e nossa paranoia nos faz ver inimigos onde não existem. Alessandro se levantou. Em nosso mundo, paranoia mantém as pessoas vivas. E até eu saber com certeza absoluta quem é Sofia Romano e o que ela quer, vou tratá-la como uma ameaça potencial. Ele saiu do escritório de Dante com mais perguntas do que respostas. Sua mente já estava traçando estratégias, planejando como se aproximar de Sofia, como descobrir a verdade sem revelar suas suspeitas. Mas uma parte dele, uma parte pequena e indesejada que ele tentava ignorar, se perguntava se Dante não tinha razão. Se talvez, apenas talvez, Sofia Romano fosse realmente apenas uma moça que cantava canções antigas para acalmar bebês traumatizados. E se fosse isso, se ela fosse inocente, então Alessandro estava prestes a arrastar uma pessoa boa para o seu mundo escuro. Mas ele não podia se dar ao luxo de acreditar na inocência. Não quando tanto estava em jogo. Não quando o choro de Luca havia parado pela primeira vez em 3 meses exatamente quando Sofia Romano apareceu. Coincidências não existiam em seu mundo. Apenas jogos bem jogados e intenções cuidadosamente escondidas. E ele iria descobrir a verdade? Não importava o quanto custasse. Sofia sabia que estava sendo observada. Não era algo óbvio. Os guardas não a seguiam abertamente. As câmeras de segurança estavam discretamente posicionadas, e ninguém a interrogava diretamente. Mas ela havia crescido em um mundo onde observar sem ser notado era uma habilidade essencial. Havia aprendido com sua avó a sentir quando olhos invisíveis a acompanhavam. Alessandro Vittorio suspeitava dela. Isso estava claro desde aquela primeira noite quando a encontrara cantando para Luca. A forma como ele a observara, o modo como suas perguntas vinham carregadas de significados ocultos, a intensidade em seu olhar quando pensava que ela não estava prestando atenção. Ele queria saber quem ela era. E Sofia não poderia deixá-lo descobrir a verdade. Enquanto trocava Luca pela manhã, suas mãos executavam os movimentos automaticamente. Mas sua mente estava em outro lugar. Estava pensando em como havia chegado ali, nas escolhas que a levaram a se infiltrar na casa do homem mais perigoso que conhecera. Sua avó Maria não era apenas uma mulher comum de um vilarejo siciliano. Era a matriarca de uma das famílias mais antigas da Cosa Nostra, uma linhagem que remontava a séculos, quando a máfia não era sobre drogas e violência urbana, mas sobre proteger os fracos, sobre honra e tradição. A família Catalano havia mantido os códigos antigos mesmo quando o mundo ao redor mudava, mesmo quando outras famílias se corrompiam completamente. Sofia fora enviada para viver com a avó após a morte dos pais não apenas por necessidade, mas por destino. Era para ser treinada, preparada, educada nas antigas formas, para um dia assumir seu lugar na linhagem. Mas então sua avó morrera, e com ela, morrera também a estrutura que mantinha a família unida. Os primos haviam brigado pelo poder, as tradições haviam sido esquecidas, e Sofia vira tudo pelo que sua avó lutara se desintegrar em ganância e violência. Ela fugira. Voltará para a América jurando nunca mais se envolver com aquele mundo. Mas o passado sempre encontra um jeito de alcançar as pessoas. 6 meses atrás, um homem aparecerá em sua porta. Chamava-se Giovanni. Era um dos últimos aliados leais de sua avó. Ele trazia notícias perturbadoras. Marco Vittorio não havia morrido em um acidente. Fora assassinado. E a pessoa por trás do assassinato estava dentro da própria organização Vittorio. Alguém próximo o suficiente de Alessandro para ser invisível. Giovanni queria que Sofia se infiltrasse na casa Vittorio. Não para vingança ou ganho pessoal, mas para proteger o bebê. Porque quem quer que tivesse matado Marco não havia terminado. Luca era o próximo na linha de sucessão se algo acontecesse com Alessandro. E uma criança era muito mais fácil de controlar ou eliminar do que um homem crescido. Sofia recusará inicialmente. Mas Giovanni conhecia seus pontos fracos. Mostrou-lhe fotos de Luca, um bebê inocente que estava sendo usado como peão em jogos de poder. Contou-lhe sobre como a criança chorava incessantemente, traumatizada, rejeitada por todos ao redor. E Sofia não conseguirá deixar outra criança sofrer. Não depois de ter falhado em salvar tantas outras. Então ela aceitara a missão.
Conseguirá um emprego na mansão Vitório? Esperar o momento certo. E quando Benedetta mencionar o problema com Luca, Sofia oferecerá sua ajuda. O plano era simples: ganhar acesso ao bebê, protegê-lo, e ao mesmo tempo investigar quem na organização era o traidor. Giovanni tinha contatos que forneceriam informações, e Sofia ficaria perto o suficiente da família para notar padrões, comportamentos suspeitos. O que ela não previra era Alessandro. Não previra a intensidade de sua presença, a forma como ele parecia ocupar todo o espaço em um ambiente apenas por estar lá. Não previra que ele seria tão inteligente, tão desconfiado, tão humano sob toda aquela armadura de poder. E definitivamente não previra a forma como seu coração aceleraria quando ele a olhava, como se pudesse ver até sua alma. Sofia. Ela piscou, voltando ao presente. Alessandro estava parado na porta do quarto de Luca, observando-a com aquela intensidade característica. Senhor Vitório, ela disse calmamente, terminando de vestir o bebê. Bom dia. Como ele dormiu? Perfeitamente. Acordou apenas uma vez durante a noite, mas voltou a dormir rapidamente. Alessandro entrou no quarto, seus passos silenciosos apesar do tamanho. Aproximou-se do bebê, e Sofia notou a forma como seu rosto se suavizava ligeiramente ao olhar para Luca. Havia amor ali, escondido sob camadas de proteção, mas ainda presente. Você tem um jeito especial com ele, Alessandro disse, seus olhos ainda no sobrinho. Ele responde a você de uma forma que nunca respondeu a ninguém. Crianças sentem quando alguém se importa genuinamente. E você se importa? Genuinamente? Agora ele a olhava diretamente, seus olhos escuros penetrantes. Sofia segurou seu olhar. Não podia desviar, não podia demonstrar nervosismo. Toda criança merece ser amada e protegida, Senhor Vitório. Especialmente as que perderam tanto tão cedo. Você fala como se soubesse por experiência própria. Perdi meus pais quando tinha 15 anos. Sei o que é crescer com um vazio que nunca pode ser completamente preenchido. Algo passou pelo rosto de Alessandro. Não era exatamente empatia, mas era próximo. Uma compreensão, talvez. Uma lembrança de suas próprias perdas. Minha prima me disse que você morou na Sicília. Então ele estava investigando. Sofia já esperava por isso. Sim. Fui morar com minha avó após a morte de meus pais. Em que vilarejo? Savoca. É muito pequeno. O senhor provavelmente nunca ouviu falar. Conheço Savoca. A voz de Alessandro era neutra, mas seus olhos estudavam cada microexpressão no rosto dela. É conhecido por suas conexões históricas com certas organizações. A Sicília toda tem essas conexões, Senhor Vitório. Especialmente os vilarejos antigos. Mas isso não significa que todos que moram lá estejam envolvidos. E você estava envolvida? Sofia virou-se para Luca, pegando o bebê no colo com movimentos suaves. Eu era uma adolescente vivendo com uma avó idosa. Aprendi a cozinhar, a costurar, a cantar as canções antigas. Aprendi sobre tradição e respeito. Nada mais. Sua avó tinha o sobrenome catalano. Sim. É um nome conhecido em Savoca. Era uma família grande. Muitos catalanos viveram naquela região por gerações. Alessandro deu um passo mais perto. Sofia podia sentir o calor de sua presença, o cheiro sutil de seu perfume caro misturado com algo mais masculino e fundamental. Sofia, ele disse, sua voz baixa e perigosamente suave. Vou ser direto com você. Não acredito em coincidências. E acho muito conveniente que alguém com seu histórico específico apareça exatamente quando meu sobrinho mais precisa de ajuda. Sofia finalmente olhou, ainda segurando Luca contra seu peito. O bebê brincava com seu colar, alheio à tensão no ar. O senhor acha que sou uma ameaça para sua família? Acho que não sei quem você é. E no meu mundo, não conhecer alguém é o mesmo que assumir que são uma ameaça até que provem o contrário. Então por que me deixa perto de Luca? Era uma pergunta ousada, quase desafiadora. Alessandro a estudou por um longo momento. Porque ele finalmente disse, ou você é exatamente o que parece ser, uma moça comum com jeito para bebês, ou você é uma operativa muito bem treinada. Se for a primeira opção,
então Luca está seguro. Se for a segunda, então mantê-la perto me permite observá-la. Conhecer seu inimigo, Sofia, é a primeira regra de sobrevivência. E se eu não for nenhum nem outro? E se eu for apenas alguém tentando fazer a coisa certa? Em meu mundo, Alessandro disse, sua voz carregando décadas de cinismo e dor. Ninguém faz a coisa certa sem um motivo. Sempre há um ângulo, sempre há um jogo. Sofia sentiu uma pontada de tristeza. Não por ela, mas por ele. Por esse homem que viverá tanto tempo na escuridão que esquecera que a luz ainda existia. Então me vigie, Senhor Vitório, ela disse calmamente. Investigue meu passado, coloque câmeras em meu quarto, siga cada passo que dou. Mas enquanto faz isso, Luca está sendo cuidado. Está dormindo, está comendo, está começando a sorrir novamente. E no final, isso é tudo que importa. Ela se moveu para passar por ele, levando Luca para o trocador. Alessandro não a impediu, mas ela podia sentir seus olhos em suas costas, queimando através de sua roupa, tentando decifrar o mistério que ela representava. Sofia, ele disse quando ela já estava do outro lado do quarto. Sim. Se eu descobrir que você está mentindo, que representa alguma ameaça para minha família, não haverá lugar na terra onde você possa se esconder de mim. Sofia virou-se para encará-lo. Deveria estar com medo. Qualquer pessoa só ficaria aterrorizada com uma ameaça de Alessandro Vitório. Mas tudo o que ela sentiu foi uma tristeza profunda por esse homem que havia se tornado tão duro, tão isolado em sua fortaleza de desconfiança. E se o Senhor descobrir que estou dizendo a verdade? Ela perguntou suavemente. O que fará então? Alessandro não respondeu. Apenas a olhou por mais um momento carregado antes de se virar e sair do quarto, deixando Sofia sozinha com Luca e o peso de todos os seus segredos. Ela abraçou o bebê mais apertado, sussurrando em italiano antigo. Não se preocupe, pequeno. Vou protegê-lo, mesmo que isso signifique enfrentar monstros. Mas enquanto olhava para a porta por onde Alessandro havia saído, Sofia não tinha certeza se estava falando sobre os inimigos externos ou sobre o próprio homem que comandava a casa, ou sobre os demônios que ela mesma carregava. 3 semanas se passaram em uma dança cuidadosa de observação e vigilância. Alessandro fazia questão de aparecer no quarto de Luca várias vezes ao dia, oficialmente para ver o sobrinho, mas Sofia sabia que era para observá-la. Ele fazia perguntas casuais sobre seu passado, sobre seus dias na Sicília, sobre suas antigas empregadoras. Cada pergunta parecia inocente isoladamente, mas juntas formavam um interrogatório sistemático. Sofia respondia com verdades cuidadosamente selecionadas. Nunca mentia diretamente, mas omitia partes cruciais. Falava sobre sua avó sem mencionar a posição dela na hierarquia catalana. Descrevia Savoca sem mencionar as reuniões secretas que aconteciam na casa de sua avó. Contava sobre sua vida na América sem mencionar Giovanni ou a verdadeira razão pela qual aceitara o trabalho. Enquanto isso, ela também observava. Notava quem entrava e saía da mansão, quem tinha acesso a Alessandro, quem parecia nervoso ou excessivamente controlado. Memorizava rostos, nomes, padrões de comportamento. E notava coisas sobre o próprio Alessandro que não deveria notar. Como ele sempre verificava as janelas antes de entrar em um quarto, um hábito tão arraigado que provavelmente nem percebia mais. Como ele nunca comia nada que não visse ser preparado, uma paranoia que falava de tentativas passadas de envenenamento. Como ele raramente sorria, mas quando o fazia, geralmente era quando pensava que ninguém estava olhando. Como ele era incrivelmente suave com Luca, segurando o bebê com uma delicadeza que contrastava violentamente com sua reputação de brutalidade. Sofia não deveria estar prestando atenção nessas coisas. Não deveria estar notando a forma como a luz da tarde iluminava seu perfil quando ele ficava parado na janela do escritório. Não deveria estar percebendo como sua voz mudava sutilmente quando falava sobre seu falecido irmão, carregando uma dor que ele tentava esconder. Ela estava ali para proteger Luca e descobrir quem havia matado Marco. Não para desenvolver o que quer que fosse que estava começando a sentir por Alessandro Vitório. Mas o coração raramente obedecia à lógica. Era uma noite de chuva quando tudo mudou. Sofia estava no quarto de Luca, embalando o bebê para dormir,
quando ouviu vozes elevadas vindo do andar de baixo. Não era incomum haver discussões na mansão. Homens em negócios violentos frequentemente discordavam. Mas algo nessas vozes fez seus instintos se eriçarem. Ela colocou Luca no berço, certificando-se de que ele estava seguro, e foi até a porta. O corredor estava vazio, mas as vozes continuavam, mais altas agora. Uma delas era de Alessandro, autoritária e fria. A outra era de um homem que ela não reconhecia, mas havia uma qualidade familiar no tom, algo que tocava uma memória distante. Sofia sabia que não deveria descer. Deveria ficar com Luca, manter-se fora de negócios que não eram seus. Mas seus instintos gritavam que algo estava errado, que aquela voz desconhecida representava perigo. Ela desceu a escada lateral silenciosamente, mantendo-se nas sombras. As vozes vinham do escritório de Alessandro, a porta parcialmente aberta. Você está ficando fraco, Alessandro, o homem desconhecido dizia, desperdiçando tempo com esse bebê quando deveria estar expandindo o território. Luca é família, Alessandro respondia, sua voz gelada. E não vou discutir minhas decisões com você, Paulo. Paulo. Sofia conhecia esse nome. Paolo Santoro, um dos tenentes de Alessandro. Mas havia algo na forma como Giovanni o havia mencionado em uma de suas atualizações. Algo suspeito, mas não comprovado. Seu irmão pensava que família vinha antes de negócios também. Paulo continuou. Olhe onde isso o levou. O silêncio que se seguiu foi tenso como um fio de arame prestes a se romper. Cuidado com o que diz, Paulo. Alessandro falou baixo, mas havia uma ameaça mortal em sua voz. Estou apenas apontando fatos. Marco deixou seus sentimentos atrapalharem seu julgamento. Confiou nas pessoas erradas. Cometeu erros. E erros têm consequências. Sofia sentiu seu sangue gelar. Paulo não estava apenas sendo insubordinado. Estava confessando. Quase se gabando. Você está sugerindo que o acidente de Marco foi mais do que um acidente? Alessandro perguntou, e Sofia podia ouvir o controle feroz em sua voz, a raiva sendo contida à força. Estou sugerindo que em nosso mundo, os fracos são eliminados. Natural seleção, Alessandro. E aquele bebê lá em cima? É apenas outro elo fraco. Um passivo esperando para ser explorado por nossos inimigos. Foi quando Sofia percebeu a verdadeira profundidade do perigo. Paulo não estava apenas confessando ter matado Marco. Estava ameaçando Luca também. Ela deveria voltar para o quarto, trancar a porta, proteger o bebê fisicamente. Mas seus pés a levaram para mais perto do escritório, sua mão indo instintivamente para a pequena lâmina que escondia na bainha da coxa sob o vestido. Um presente de sua avó, nunca pensara que precisaria usá-la novamente. Saia da minha casa, Alessandro disse, sua voz letal. O quê? Vai me matar? Você e que exército, Alessandro? Metade dos seus homens já está comigo. Estão cansados de sua liderança fraca, cansados de você pôr sentimentos acima de lucro. Você orquestrou um golpe. Não era uma pergunta. Orquestrei o que deveria ter sido feito há muito tempo. É hora de nova liderança. E se você for esperto, vá embora quietinho. Pegue o bebê e vá viver uma vida normal longe de tudo isso. Ou você vai me matar como matou o meu irmão. Exatamente. Sofia viu o movimento antes que acontecesse. Paulo sacando uma arma, apontando para Alessandro. Viu Alessandro alcançar sua própria arma, mas Paulo era mais rápido. Tinha a vantagem da surpresa. Ela não pensou. Apenas agiu. A porta do escritório se abriu com força, e Sofia entrou correndo. Paulo virou-se, surpreso, e foi essa fração de segundo de distração que Alessandro precisava. Ele pulou por cima da mesa, derrubando Paulo no chão. A arma disparou, a bala acertando o teto, gesso caindo sobre eles. Os dois homens lutaram no chão, cada um tentando ganhar vantagem. Paulo era maior, mais jovem, mas Alessandro lutava com a ferocidade de alguém defendendo tudo o que lhe restava. Sofia viu outros homens correndo pelo corredor. Homens de Paulo, percebeu, reconhecendo alguns dos guardas que sempre pareciam excessivamente atentos. Ela não tinha escolha. Tirando a lâmina, jogou-a com precisão mortal. A faca acertou o ombro do primeiro homem que entrou no escritório, fazendo-o gritar e cair.
Os outros hesitaram, surpresos pela aparição dela, pela violência inesperada de uma babá. Foi tempo suficiente. Alessandro conseguiu desarmar Paulo, socando seu rosto com força brutal. Sangue jorrou do nariz quebrado do traidor. Alessandro pegou a arma caída e apontou para Paulo. Chame seus homens e diga a eles para recuarem, Alessandro ordenou, sua voz calma apesar de estar coberto de sangue e suor. Ou eu te mato aqui e agora. Paulo riu, um som molhado e horrível. Mate-me e você inicia uma guerra. Meus homens não vão parar. Eles vão caçar você. Vão caçar aquele bebê. Vão destruir tudo o que você construiu. Então que seja guerra, Alessandro disse. Eu já lutei em piores. Mas antes que pudesse apertar o gatilho, o som de sirenes encheu o ar. Muitas sirenes. De polícia, de carros da família, de reforços. Alguém havia chamado ajuda. Paulo empalideceu. Percebeu que havia perdido. Seu golpe falhara, e agora estava cercado, capturado, acabado. Prenda-o, Alessandro ordenou aos homens leais que agora enchiam o escritório. Coloque-o no porão. Quero nomes. Todos os nomes de quem estava com ele. Enquanto Paulo era arrastado para fora, ainda sangrando e amaldiçoando, Alessandro finalmente olhou para Sofia. Ela ainda estava parada perto da porta, tremendo agora que a adrenalina estava passando, sua lâmina ensanguentada caída no chão perto do homem que ela havia ferido. Os olhos de Alessandro foram da lâmina para ela, para a forma como ela havia jogado com precisão de expert, para a postura de combate que ela ainda mantinha inconscientemente. Sofia, ele disse lentamente, onde exatamente uma babá aprende a jogar facas como uma assassina profissional? Ela não tinha resposta. Ou melhor, tinha muitas, mas nenhuma que pudesse dar sem revelar tudo. Luca, ela sussurrou. Preciso voltar para Luca. Luca está bem. Tenho guardas leais em seu quarto desde que ouvi Paulo se gabando para alguns homens mais cedo hoje. Ele está seguro. Sofia sentiu suas pernas fraquejarem. Tinha sido tudo em vão, então. Sua intervenção não fora necessária. Alessandro já estava um passo à frente. Ele se aproximou dela, cada passo deliberado. Parou tão perto que ela podia ver as manchas de sangue em seu rosto, o corte acima de sua sobrancelha, a intensidade absoluta em seus olhos. Quem é você? Ele perguntou, sua voz baixa e perigosa. E dessa vez, quero a verdade completa. Todas as mentiras, Sofia. Acabou. Ela olhou, esse homem que havia se tornado mais do que uma missão, mais do que um alvo a ser estudado. Esse homem que protegia os seus com ferocidade apesar de todo o cinismo, que amava apesar de tentar não amar, que ainda tinha a humanidade debaixo de toda a dureza. E Sofia percebeu que estava cansada de mentir. Meu nome é Sofia Catalano Romano, ela começou, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Minha avó era a matriarca da família Catalano em Savoca. Fui treinada desde criança nas antigas tradições. E vim para esta casa não para machucá-lo, mas para proteger Luca. Porque alguém que ainda respeitava minha avó me pediu para fazer isso. Para garantir que mais nenhuma criança Vitório morresse em jogos de poder. Alessandro a estudou por um longo momento, seu rosto ilegível. Então, para total surpresa de Sofia, ele começou a rir. Não era um riso alegre, mas um riso cansado e quase histérico de um homem que acabará de descobrir que sua paranoia estava justificada, mas de forma completamente diferente do que esperava. Claro, ele disse. Claro que você é. Por que em que outro mundo uma babá jogaria facas para salvar minha vida? Ele passou a mão pelo cabelo, deixando um rastro de sangue de Paulo. Você vai me contar tudo. Cada detalhe. Mas primeiro... Alessandro se virou, olhando para o caos em seu escritório, para os homens correndo, para o sangue no chão. Primeiro, precisamos limpar essa bagunça. E depois, senhora Catalano Romano, você e eu vamos ter uma conversa muito longa sobre verdades, mentiras, e exatamente o que diabos está acontecendo em minha casa. Sofia assentiu. Não havia mais como voltar atrás. A máscara havia caído. E estranhamente, ela se sentia aliviada. Porque carregar segredos era um peso pesado. E talvez, apenas talvez, Alessandro Vitório fosse alguém com quem ela finalmente poderia dividi-lo.
mesmo que isso significasse arriscar tudo. Eram 3 da manhã quando Alessandro finalmente sentou-se em frente a Sofia em seu escritório recém-limpo. Paulo estava trancado no porão, sendo interrogado por Dante. Os traidores estavam sendo reunidos. A mansão estava em alerta máximo, cercada por homens de confiança absoluta. E Alessandro estava exausto, mas sua mente nunca estivera mais alerta. Sofia sentava-se na poltrona de couro em frente à sua mesa, uma xícara de chá quente entre suas mãos. Ela havia trocado de roupa, lavado o sangue, mas ainda havia uma palidez em seu rosto que falava do choque da violência que testemunhara. "Conte-me tudo", Alessandro disse, servindo-se de um copo generoso de uísque. "Desde o começo." E Sofia contou. Falou sobre sua avó Maria, sobre a antiga família Catalano e seu papel histórico na Cosa Nostra original, sobre as tradições que remontavam a séculos, sobre códigos de honra que poucas famílias ainda respeitavam, sobre como fora treinada não para ser uma criminosa, mas para ser uma protetora, uma guardiã das antigas formas. Contou sobre a morte de sua avó e como a família se desintegrou, sobre sua fuga para a América, tentando deixar aquele mundo para trás, sobre trabalhar em casas por anos, pensando que havia finalmente encontrado paz. E então contou sobre Giovanni, sobre a notícia da morte de Marco, sobre o bebê que estava em perigo. Giovanni me disse que Luca precisava de proteção, Sofia explicou, seus olhos fixos na xícara de chá. Que havia alguém dentro de sua organização planejando não apenas usurpar seu poder, mas eliminar potenciais herdeiros. "Uma criança não pode se defender, Senhor Vitório. E eu?" Ela parou, lutando com emoções que claramente preferiria manter escondidas. "Eu não pude salvar minha própria família quando eles se despedaçaram. Não pude impedir a violência que destruiu tudo que minha avó construiu. Mas pensei que talvez pudesse salvar Luca. Então aceitei." Alessandro tomou um longo gole de uísque, deixando o líquido queimar sua garganta enquanto processava tudo. Tantas peças finalmente se encaixando. A forma como ela lidava com Luca, a precisão de seus movimentos, o dialeto siciliano perfeito, a serenidade que vinha de treinamento profundo em autocontrole. "Você me enganou", ele disse finalmente. "Completamente." "Sim. Entrou em minha casa sob falsos pretextos." "Sim. Teve acesso ao meu sobrinho, à minha família, aos meus segredos." "Sim." Alessandro se inclinou para a frente. "E deveria estar furioso. Deveria estar planejando exatamente como fazer você pagar por isso." "Eu sei. Mas não estou." Ele riu sem humor. "Porque você acabou de salvar minha vida. E mais importante, você protegeu Luca exatamente como prometeu fazer." Sofia o olhou então, seus olhos escuros cheios de uma vulnerabilidade que ela raramente mostrava. "Eu nunca mentiria sobre proteger uma criança, Senhor Vitório. Nunca." "Alessandro", ele disse subitamente. "Se vamos ser honestos um com o outro de agora em diante, pode me chamar de Alessandro. Não seria apropriado." "Nada sobre esta situação é apropriado, Sofia." Ele terminou o uísque e serviu-se de mais. "Você é descendente de uma das famílias mais antigas da Sicília. Foi treinada por uma matriarca lendária. Veio para minha casa como uma espiã. E eu?" Ele parou, percebendo que estava prestes a admitir algo que não deveria. "E você o quê?" Sofia perguntou suavemente. Alessandro a olhou por um longo momento. Naquela luz fraca, com seu cabelo solto caindo sobre os ombros, seus olhos cansados mas ainda alertas, ela parecia ao mesmo tempo frágil e incrivelmente forte. Uma contradição que o fascinava mais do que deveria. "E eu passei as últimas 3 semanas obcecado em descobrir quem você era", ele admitiu. "Pensando em você quando deveria estar pensando em negócios. Inventando desculpas para ir ao quarto de Luca, só para ter mais alguns minutos observando você cantar para ele. Me perguntando o que significava quando você me olhava daquele jeito, como se pudesse ver através de todas as minhas defesas." Sofia colocou a xícara de chá de lado lentamente. "Alessandro, diga-me que não sou o único", ele interrompeu, sua voz rouca. "Diga-me que você também sentiu algo." O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tudo que não haviam dito,
de todas as verdades que finalmente estavam sendo reveladas. Eu senti, Sofia finalmente admitiu, sua voz mal passando de um sussurro. Eu não queria. Não deveria. Vim aqui com um objetivo, uma missão. Mas então eu te conheci de verdade. Vi como você ama Luca apesar de tentar esconder. Vi como você carrega o peso de proteger sua família, mesmo que isso signifique ser temido por todos. Vi o homem sob o monstro. E eu? Ela fechou os olhos, como se as palavras doessem. E eu comecei a me importar. Mais do que deveria. Mais do que é seguro. Alessandro se levantou, rodeou a mesa e ficou parado diante dela. Sofia abriu os olhos, olhando para cima, e ele podia ver seu próprio conflito refletido naqueles olhos escuros. Em nosso mundo, ele disse, confiar em alguém é um luxo fatal. Amar alguém é dar-lhes uma arma que pode destruir você. Eu sei. Mas talvez, ele continuou, estendendo a mão, talvez seja hora de arriscar. Talvez você e eu, com todos os nossos segredos e passados complicados, possamos encontrar algo real nesse mundo de mentiras. Sofia olhou para sua mão estendida por um longo momento. Alessandro podia ver a batalha acontecendo por trás de seus olhos, a luta entre dever e desejo, entre cabeça e coração. Então, lentamente, ela colocou sua mão na dele. Alessandro a puxou de pé. E de repente eles estavam tão próximos que ele podia sentir o calor de seu corpo, o leve perfume de lavanda em seu cabelo, ver as manchas douradas em seus olhos que só eram visíveis de perto. Se fizermos isso, Sofia sussurrou, se cruzarmos essa linha, não há como voltar atrás. Eu sei, Alessandro respondeu, sua outra mão indo para seu rosto, acariciando sua bochecha com uma delicadeza que contrastava com a violência que ele era capaz de infligir. E não quero voltar atrás. Não de você. Alessandro. Ela respirou seu nome como uma oração, uma súplica, uma rendição. E então ele a beijou. Foi um beijo que continha 3 semanas de tensão, anos de solidão, décadas de anelo por algo real em um mundo de falsidade. Sofia respondeu com igual fervor, suas mãos indo para seu cabelo, puxando-o mais perto, como se pudesse fundir-se a ele e nunca mais deixá-lo ir. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, tremendo levemente. Isso muda tudo, Sofia disse, sua testa descansando contra a dele. Sim, Alessandro concordou. Muda tudo. Seu mundo é perigoso. Violento. Eu sei disso melhor que a maioria. E o seu mundo vem com suas próprias complicações. Lealdades antigas, códigos que nem sempre entendo. Então o que fazemos? Alessandro recuou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Fazemos funcionar. Juntos. Você protege Luca. Eu lido com Paulo e os traidores. E nós descobrimos o que somos um para o outro. Sofia assentiu lentamente. Giovanni vai querer um relatório. Vai querer saber o que descobri. Então diga a ele a verdade. Que descobriu o traidor, que ele está sendo lidado. E que ele hesitou, vulnerabilidade real cruzando seu rosto. E que você ficou. Por escolha própria. Fiquei, Sofia confirmou, suas mãos acariciando seu rosto. Por minha escolha. Por Luca. E por você. O sol começava a nascer lá fora, sua luz fraca entrando pelas janelas do escritório. Um novo dia, um novo começo. Com todas as suas complicações, todos os seus perigos, todas as suas promessas. Alessandro puxou Sofia para si novamente, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa em seu mundo. E talvez, ele percebeu, ela fosse. Fique comigo, ele murmurou contra seu cabelo. Não importa o que aconteça, não importa quais tempestades vierem. Fique. Sempre, Sofia prometeu, e naquela palavra única havia toda a força das antigas tradições que ela carregava, toda a lealdade que sua avó lhe ensinara. Sempre, Alessandro. Enquanto você me quiser, eu fico. Então você vai ficar para sempre, ele disse com uma certeza absoluta. Porque agora que te encontrei, Sofia Catalano-Romano, não vou deixar você ir. E ali, enquanto o mundo acordava lá fora, enquanto perigos ainda espreitavam nas sombras, Alessandro e Sofia ficaram abraçados. 2 sobreviventes de mundos violentos que encontraram inesperadamente um ao outro.
Duas almas marcadas por perdas que descobriram que ainda podiam amar. Não seria fácil. Haveria desafios, ameaças, momentos de dúvida. Mas juntos, eles enfrentariam tudo. Porque às vezes, as melhores histórias começam com mentiras, mas terminam com verdades. E a verdade deles era simples. Em um mundo de escuridão, eles haviam encontrado luz um no outro. E isso, mais do que qualquer poder ou riqueza, era algo pelo qual valia a pena lutar.